Não tem sensação melhor do que você assistir um filme que você não conhecia muitos atores, que eles não eram famosos, e você meio que sentir que você descobriu esse filme. Que esse filme é o seu projetinho, seu coraçãozinho. E aí depois você vê que esse filme foi um sucesso, e aí você fala, eu tava lá desde o primeiro dia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa lista. São 5 filmes que no começo tinham atores desconhecidos, ou até hoje inclusive tem atores desconhecidos, e que foram um sucesso gigantesco, foram muito rentáveis, e até alguns deles com sequências também, e tem um deles aí que até conseguiu criar um gênero, né, dentro dele. Mas só isso depois da vinheta. Bora! E ó, se você clicar esse like, lá na frente, quando o Millennial Pop estiver famoso, você vai falar, eu tava lá desde o começo, eu tava lá desde o dia 1. Eu vi a lista, a primeira lista. Eram desconhecidos. Quando a gente estiver na 20ª edição dessa lista, você vai falar, eu tava lá, eu vi a primeira, quando saiu. Quando ninguém conhecia, só eu. E se inscreve aqui no canal também, que a gente tem outros tipos de quadros bem interessantes, que eu tenho certeza que algum deles, em algum vídeo, você vai gostar. E a gente é bem legal, né? A gente é carismático. Mas então bora pra essa lista que assim, eu prometi logo na intro, o Payback veio agora, porque o filme que ele criou um gênero dentro de si por conta do sucesso enorme foi A Bruxa de Blair, de 1999, um filme que ele basicamente criou o gênero de found footage, né, em Hollywood. E o que é o found footage, pra quem não sabe, é aquele tipo de filme de terror, né, que simula uma gravação real, né? Que os atores estão simulando uma gravação real. Então é meio que tipo, alguém chegou, descobriu essa gravação e agora tá vendo. Não é uma gravação real, né? mas uma gravação amadora, né? Ah não, sim, é uma gravação amadora, tipo, que nem você faz quando você vai numa viagem com seus amigos, e aí uma pessoa, tempo depois, descobre essa câmera perdida, e aí consegue ver essa gravação, e a gente tá vendo essa gravação junto, né? Exato. É um tipo de filme de terror que hoje em dia já tá bem batido, mas que em Bruxa de Blair foi um sucesso gigantesco, porque não só pra muita gente parecia muito real aquilo, como também, claro, o aspecto da câmera, aquela imagem mais destruída. Inovador, né? Hoje em dia o pessoal faz muito porque é barato de fazer. Mas era inovador na época. Esse filme que ele tem as grandes lendas de Hollywood, né? Heather Donahue, John Leonard, Joshua Leonard e Michael C. Williams. Michael C. Williams. Grandes atores de Hollywood. Grandes atores de Hollywood, pessoas que realmente eram desconhecidas. E esse filme, por muito tempo, foi o filme mais rentável da história. Porque ele não custou quase nada pra fazer e foi um sucesso gigantesco. Esses filmes, eles custam o preço de uma coca e um pastel, né? Uma coquinha e um pastel, 2 às vezes, quando é mais caro. A gente tinha um primo pra gravar, ele é um primo do diretor que foi lá, por isso que é desconhecido do ator, foi lá gravar, por isso. É porque o quão mais amador que parecer, esse filme é melhor. É porque é assustador, né? Você pensar que é de verdade, né? Porque aí ele parece mais com a vida real e logo parece mais assustador. Exato. Então A Bruxa de Blair, com certeza, aí pra abrir essa lista, e foi um que vieram filmes tão bons quanto o REC, né? Que é bom também, de found footage. E a saga VHS, né? Que é triste. Um filme que a gente pegou um filme que ele não é tão conhecido assim, talvez você nunca tenha visto, mas agora esse aqui, muita gente já viu, e é Alien, de 1979. Ele é dirigido, tanto ele despontou a carreira do James Cameron, do Ridley Scott. Ele tanto despontou, ajudou a despontar a carreira do Ridley Scott, como também tem um elenco praticamente desconhecido. A pessoa que mais despontou também desse filme é a Sigourney Weaver, né? Que é a Ripley. E o resto da tripulação lá não era muito conhecida, né? Até hoje também a gente viu pouco esses atores em outros projetos e eles são mais conhecidos. Que Alien virou o que é, né? O Alien é uma franquia que já tem 3 filmes na saga principal, mas tem prequel, tem sequel, tem tudo, né? Sem contar que é uma das franquias de ficção científica mais lembradas até hoje. Sim, e o próprio Ridley Scott, ele fala um pouquinho de pegar esses atores e tal, pra você ter esse sentimento um pouco mais real. Porque quando você faz isso, quando você pega tipo um ator que ele não é tão conhecido assim, você tem mais chance de pensar, tipo, pô, aquilo real, né? É uma carta em branco, né? Se você pega o Harrison Ford, beleza, o Harrison Ford ele consegue fazer diferentes papéis, sim. Mas você já lembra de Han Solo, já lembra de Indiana Jones, já lembra desse Blade Runner. Então você pega uma carta em branco e você faz o cara ali, sabe? Sim. Legal. E aí você pegar esse elenco e parecer mais real e realmente contribuir para esse aspecto do terror, que é uma coisa que o primeiro Alien, não o segundo, né? Porque o segundo já vai pra uma direção totalmente diferente, mas o primeiro ele tem muito esse aspecto do terror forte. E é um dos filmes de terror mais lembrados aí
de todos os Que tempos. trouxe a Sigourney Weaver pra gente. E que trouxe a Sigourney Weaver e despontou também o Ridley Scott pra todo mundo. Agora, a gente vai falar de um filme nacional, que essa é uma história muito legal dentro do cinema nacional. E é talvez o magnum opus, né, do cinema nacional, que é Cidade de Deus. Que junto com Tropa de Elite é o filme mais lembrado do cinema brasileiro, assim. E são filmes que, dois filmes são muito bem lembrados aí pelos brasileiros e pela galera de fora, o que é muito legal também. A gente tem esse reconhecimento de fora também por causa desse filme. 4 indicações ao Oscar, incluindo o melhor diretor, o que eu achei muito legal. Não sabia dessa informação. Ele é dirigido pelo Fernando Meirelles e pela Katia Lund, né, uma co-direção. E é muito legal porque esse filme também, ele pegou vários atores que eles estavam no começo ou que às vezes nem eram atores. Porque é legal que a história dele é desconhecida totalmente, porque eles nem eram atores alguns. Sim. Porque eles... porque o filme de Cidade de Deus ele trata muito da comunidade, da Cidade de Deus, né, no Rio de Janeiro. Então, e assim, quem conhece mais vai do que mora lá, né? Então, vamos pegar ator, vamos pegar você pegar a galera de lá. E aí teve projeto social também, que eles pegaram esses atores amadores que eles escolheram ali e deram curso de teatro pra eles atuarem melhor no filme e tal. E, cara, revelou grandes atores, né? O Douglas Vieira lá, que fez o Zé Pequeno Criança. O Douglas Silva, exatamente, eu errei o nome. Que faz o Zé Pequeno Criança, né? Até ele depois virou um ator de outros filmes também, tava no BBB no ano passado. Novela, ano passado, esse ano, não lembro agora. mas é muito legal também você ver vários atores e você pega depoimento dessa galera que participou desse filme. A frase mais comum que você vai achar é: esse filme mudou minha vida. E eu acho muito legal quando um filme que ele é tão grande só no aspecto do filme, quando você olha como filme ele já é enorme. Só que aí na vida das pessoas que participam dele, ele também foi gigante. Então eu acho isso muito legal. E aí Cidade de Deus, um filme brasileiro aí, que também era um filme desconhecido e chegou e foi um sucesso absurdo. Agora, se eu falei que Alien é um filme que você não espera na lista, esse aqui então, você realmente não espera. Que eu tô falando dele. Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Na época era só Star Wars. Que na época só era Star Wars, não era nem Uma Nova Esperança. Esse filme, ele também pode entrar nessa lista porque, primeiro, ele foi um dos filmes que ele, por muito tempo, teve o primeiro lugar entre o filme mais assistido da história, né? A maior bilheteria da história. E aí, em segundo lugar, o elenco hoje você fala, pô, mas eu conheço esses caras. Mas não era assim na época. O próprio Harrison Ford, todos os papéis grandes que você pensa do Harrison Ford vieram bem depois. Indiana Jones, o próprio Deckard, né, de Blade Runner, e também outros papéis dentro do próprio Star Wars, né, que continuou essa trajetória dele. E outros também, você pega o próprio Mark Hamill, que hoje ele é conhecido por duas coisas, né? Um é Star Wars e o outro é o Coringa, né? Que ele dubla o Coringa lá em jogos e séries também, no Batman Animated Series, é ele que faz a voz. E é muito legal, ele é um ótimo dublador. E também a Leia. A Carrie Fisher também não é uma pessoa que foi fazer muitos papéis, participou em algum filme ou outro, todos eles, né? Mas é eternamente conhecida como Leia. Mas é eternamente conhecida como Leia, assim como o Mark Hamill como Luke, e o Harrison Ford, ele meio que consegue... Ford é um pouco mais fora da curva, né? Ele meio que consegue, mas ainda assim é muito lembrado pelo Han Solo. E outros personagens desse elenco também, muita gente não sabe também do C3PO, da R2-D2, não sabe nem quem são os humanos que estavam lá dentro. Ou o próprio Darth Vader, sabe? Foram coisas que foram mudando ao longo do tempo e essa fama foi crescendo. Só que na época era um filme que ele era muito ambicioso e que podia dar muito errado, só que obviamente não deu, né? E pra fechar essa lista, a gente tem também uma das histórias de criação de filme mais interessantes de Hollywood, que até merece o seu próprio filme, né? Que é Rocky. A gente tá falando do projeto da vida do Sylvester Stallone. O cara deu a vida por isso, cara. E que estreou em 1976. E muita gente fala que é inclusive uma história meio que autobiográfica, né? Do próprio Sylvester Stallone e do que ele passou pra fazer com que esse filme desse certo. Ele teve que vender quase tudo da casa dele pra vender o cachorro dele pra um amigo e aí depois comprou de volta pra fazer esse filme dar certo, pra ter dinheiro pra fundar esse projeto. Então falar que esse filme tem atores desconhecidos é brincadeira, né? Porque ele teve que fazer muita coisa pra fazer esse filme funcionar. E o próprio Sylvester Stallone era um cara que ele não era muito conhecido. E aí Rocky foi tão sucesso que ele foi no ano seguinte ganhar melhor filme no Oscar. E muitas outras histórias aí, a franquia Rocky despontou. Isso porque o Sylvester Stallone amava muito esse projeto, ele tentou vender pra diversos estúdios, teve estúdios que se comprar, mas queria mudar alguma coisinha, ele falou, não, eu quero fazer o filme do meu jeito, como eu pensei,
quase que a história de vida dele, né? Sim. Então é legal esse amor por ele e fez ele ser o Sylvester Stallone, que ninguém sabia quem era, né? Ninguém sabia quem era, principalmente. E enfim, outros atores também do elenco, eles eram desconhecidos, mas principalmente o Sylvester Stallone, esse foi o filme que mudou também a vida dele, né? Ele se fez. E aí, depois é só sucesso, né? Essa franquia hoje é gigantesca, tá no seu 9º filme e já. Quem não sabe quem é Sylvester Stallone hoje em dia, né? Sim, é isso. Mas é isso, gente. Essa é a nossa lista de 5 filmes desconhecidos, com atores desconhecidos, na verdade, e que foram um tremendo sucesso. Comenta aqui outros filmes pra gente fazer uma parte 2 dessa lista e outros temas também que a gente pode fazer aqui no Millennial Pop nessas listas que eu sei que vocês gostam bastante. Dá like e também se inscreve no canal pra ficar sabendo aí de outras novidades do Millennial Pop. Vejo vocês na próxima e tchau, tchau.